noite, né? Agora que já está todo mundo aqui. Nessa aula de hoje, nós vamos dar sequência à termodinâmica, né? Em particular, vamos falar de calorimetria, né? Eu coloquei aqui para vocês, fiz um slide para a gente explicando e trabalhando em cima da teoria. Eu tirei como base a apostila e acrescentei alguns elementos que eu achei que faltou na apostila, como a gente sempre faz em sala de aula. Bom, primeira coisa que a gente vai falar é de troca de calor, né? Vamos falar dessa lei zero da termodinâmica. Alguns livros nem tratam, por exemplo, esse livro, essa apostila não tratou essa troca de calor como lei zero da termodinâmica, mas é o seguinte, nós temos 3 leis da termodinâmica, nós vamos estudar ela posteriormente. Mas existe a lei zero da termodinâmica, que ela veio até depois das 3 leis. O que essa lei zero fala? Se eu tenho um sistema isolado, né, e esse sistema tem a possibilidade de trocar calor, toda troca de calor interna, né, calor interna porque o sistema é isolado. Quando a gente fala de sistema isolado, a gente vai ver lá na frente, né, quando a gente estiver estudando gases, que é um sistema adiabático. O sistema adiabático é que não há troca de calor com o meio externo. Então, o meu sistema é confinado, é um sistema ideal, e toda troca de calor que ocorre dentro desse sistema, ela é conservativa. Ou seja, imagina um caso mais aplicado. Eu tenho um copo com água e eu coloco gelo, certo? Eu tenho troca de calor ali. O calor ele vai sempre fluir do corpo mais quente para o corpo mais frio. Ou seja, então é a água que está cedendo calor para o gelo. Quando a água cede calor para o gelo, ela vai perder temperatura, né? Ou seja, a temperatura dela vai cair e o gelo, por sua vez, vai absorver essa quantidade de calor e vai fazer a transição de fase, se ele estiver no estado sólido, né? Ou ele pode até aumentar a temperatura se ele estiver no estado sólido abaixo de zero, a gente vai ver isso na curva de transição. E depois ele pode também, né, na forma líquida, aumentar a temperatura até chegar ao equilíbrio térmico. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que existe uma quantidade de calor, e essa quantidade de calor a gente vai tratar como energia, certo? Dentro de um sistema que pode variar a temperatura do nosso objeto. Beleza, pessoal? Então, a lei zero fala basicamente isso. Num sistema isolado, toda troca de calor ela é conservativa. Então, se um objeto perdeu calor, todo o calor que ele perdeu, o outro objeto ele vai absorver esse calor. Então, já que eu estou falando de quantidade de calor, a gente vai inserir então agora um novo conceito de energia, tá? A gente já vem trabalhando a física, toda ela costuma trabalhar com conceitos e chegar finalmente num conceito de energia. Isso funciona na mecânica, a gente tem várias energias na mecânica, energia cinética, energia potencial gravitacional, energia elástica. A gente tem energia na eletricidade, magnetismo, a energia elétrica, a gente tem energia em todos os pontos. Aqui na termodinâmica também a gente vai ter uma energia associada à temperatura. Então, para falar melhor dessa energia, a unidade que nós vamos trabalhar com ela vai ser calorias, tá? Veja que essa caloria ela é bem comum quando a gente tem alguma alimentação, por exemplo, que ela tem um valor calórico, né? Porque é energia também. Embora a caloria, né, não seja uma unidade que a gente está familiarizado lá na mecânica, porque quando a gente calcula energia cinética, energia potencial gravitacional ou elástica, o trabalho também, tudo isso, quando a gente calcula lá na mecânica, a gente trata como joule, né? Lembrar que joule é o quê? A gente vai ter quilogramas vezes metro ao quadrado, segundo ao quadrado, né? Então, lembrar que trabalho é força vezes deslocamento, e força é Newton, deslocamento é metro. Newton vezes metros é joule, certo? E Newton, por sua vez, é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, que é massa vezes aceleração. Beleza, pessoal? Então, vamos familiarizando bastante, vamos familiarizando com essas unidades aí, porque isso, a dimensão na física, ela representa qual o conceito que nós estamos trabalhando. Então, pensou em joule, a gente tem que lembrar que é energia, tá? Então, existe uma relação direta entre calorias e joule. Qual a relação? É uma relação em que uma caloria é 4,186 joules. Geralmente, eles usam 4,18 ou 4,2. É uma conversão para a energia, para a dimensão energética que a gente conhece, que é joule, Newton vezes metro, para a dimensão calórica que está associada à termodinâmica, né? Quando fala caloria, a gente sabe que é a quantidade de energia para esquentar 1 grama de água a temperatura de 1 grau Celsius, né? A gente usa como parâmetro exatamente a água. Então, por exemplo, o calor específico da água, a gente vai ver que é 1 caloria por grama por grau Celsius. Quando a gente vai fazendo algum problema ou trabalhando com isso, eu vou mostrar para vocês. Bom, logo,
Essa caloria é a energia que o sistema... Então, se eu ceder energia para um sistema, o que esse sistema vai acontecer com ele? Ele vai aumentar a temperatura. E se eu retirar energia, ou seja, se eu retirar a quantidade de calor do meu sistema, a gente vai ver que ele vai diminuir a temperatura. Beleza? Deixa eu ver aqui o comentário. Quero saber o que... Marcelo Alves. Vou explicar, a gente vai chegar lá. Esse é o Marcelo, professor? Acho que sim. Bom, vamos lá. Aí, outra coisa que a gente vai utilizar também, uma caloria é um valor muito pequeno. Então, o que a gente faz? A gente multiplica por 1 quilocaloria. Esse quilo, esse prefixo quilo, ele equivale a 10 à terceira, né? Esse quilo está presente aonde? Está presente na dimensão de espaço, né? 1 quilômetro, 1 quilômetro, 1 quilocaloria, quilograma. Quilo é o prefixo de 10 à terceira. Quem gosta de jogos aí, quando você tem lá 1K de moedas, significa que você tem 10 à terceira moedas, ou seja, 1000 moedas. Então, esse prefixo K, às vezes as pessoas utilizam até sem saber, né, a finalidade, mas ele significa 10 à terceira. Então, a gente vai trabalhar sempre com quilocaloria como 10 à terceira calorias. Esse valor da caloria que está aí é fixo ou ele muda? Ele é fixo, Maria Fernanda. Uma caloria é 4... Geralmente o livro vai te dar esse valor, tá? Essa conversão. Mas uma caloria, geralmente eles já utilizam como 4,2 joules. Então, se eu quero converter essa caloria, ou seja, a quantidade de calor que um sistema tem para joules, eu tenho que multiplicar por 4,2. Ah, mas por que eu preciso converter isso? Simples, olha. Imagina. Eu tenho uma transformação de energia cinética para uma energia térmica, né? Por efeito Joule. Exemplo clássico, eu pego um copo com água e eu começo a misturar esse copo com água com a colher. Quando eu estou movimentando essa colher, né, no copo com água, eu estou cedendo a energia cinética, ou seja, a velocidade com que eu estou girando a colher, né, ao quadrado vezes a massa, isso vai me dar uma energia cinética, dividido por 2, né? Isso vai me dar energia cinética. Só que essa energia cinética vai ser me dada em joules. Eu quero saber que, dependendo da velocidade com que eu estiver movimentando, quanto de temperatura essa água vai esquentar, quanto de temperatura vai aquecer. E aí eu tenho que trabalhar com esses caras na mesma dimensão. Apesar da quantidade de calor ser energia e energia cinética também ser energia, eu só posso comparar se eles estiverem na mesma unidade, né? É o que acontece, por exemplo, lá com massa, por exemplo. Se eu tiver com a massa em gramas e a outra massa em quilogramas, eu preciso padronizar isso e colocar tudo no sistema internacional. Beleza? Logo, o sistema internacional para energia é Joule, mas na calorimetria, ou seja, na termodinâmica, nós não utilizamos o sistema internacional. Muitas vezes nós utilizamos a caloria para representar essa energia. Beleza? Não, Marcelo, professor, então não. Então, 4,2 elevado à terceira se eu estiver trabalhando com quilocaloria, certo? Aqui eu posso fazer uma regra de 3. Uma caloria é 4,2 joules. Se eu tenho 100 calorias, é X, né? Eu vou multiplicar cruzado e eu vou achar o valor relativo. Se eu quiser converter 1 quilocaloria, certo? Aí eu vou ter que multiplicar aqui 1000 quilocalorias, né? Eu tenho que multiplicar 10 à terceira dos dois lados. Então vai dar 4,2 vezes 10 à terceira. Posso fazer assim também. Tá? Se eu estiver convertendo 1 quilocaloria para 1 kJ. Ou eu posso chamar de kilojoule também, tá? Muitas vezes o livro trabalha com kilojoule. Ou seja, 1 quilocaloria é 4,18 kJ. Isso também eu posso fazer. Beleza? Sempre multiplicar dos dois lados, porque isso é a igualdade. Bom, então vamos dar sequência aqui. Vamos entender essa curva de aquecimento aqui, pessoal. Isso aqui é muito importante vocês entenderem, porque aqui está toda a física da calorimetria, né? Na transição de fase ou na variação de temperatura. Vamos pegar aqui do início. Olha só, o eixo X, o eixo X aqui, ele vai me representar a quantidade de calor, ou seja, a energia que eu vou ceder para o meu sistema. Eu vou cedendo energia para esse sistema e esse sistema vai sofrer algumas mudanças, né? Alterações, seja mudança de temperatura ou seja mudança de estado. Vamos pegar aqui o primeiro caso, olha só. Do ponto A até o ponto B, eu tenho variação do eixo X e variação do eixo Y, né? Os dois eixos estão variando. O eixo X variar significa que esse cara ganhou quantidade de calor, ou seja, eu estou cedendo quantidade de calor para o meu sistema. O eixo Y variar aqui significa que a temperatura aumentou. Então, do ponto A até o ponto B, eu cedi calor para o meu sistema e ele aumentou a temperatura. Beleza? Mas esse cara está na fase sólida, olha aqui.
Ou seja, vamos pensar que isso aqui é a água. Significa que esse cara é um bloco de gelo, que está a uma temperatura abaixo de zero. Eu cedi quantidade de calor para esse sistema e mesmo na fase sólida, esse cara aumentou a temperatura. Chegou no ponto B, até o ponto C, veja que a temperatura não mudou, mas eu continuo ganhando quantidade de calor. Ganhar quantidade de calor sem variar a temperatura significa que eu estou fazendo uma transição de fase, tá? O que seria essa transição de fase? Eu estou saindo do bloco de gelo e esse bloco de gelo está virando água na fase líquida. Então, do instante B aqui, né, para o instante C, eu tive uma transição de fase. Beleza. Do instante C para o instante D, de novo eu variei. Eu estou sempre variando a quantidade de calor. Estou sempre cedendo calor para o meu sistema. O que está mudando aqui para a gente é se esse cara aumenta a temperatura ou não. Então, voltando aqui. Esse cara aumentou a temperatura. Só que ele aumentou a temperatura dentro da faixa da fase líquida. Ou seja, de C para D, é como se eu tivesse a água a 0 graus Celsius. Essa água chegou até 100 graus Celsius dentro da fase líquida. Beleza? Variando a temperatura e recebendo a quantidade de calor. Do eixo D para o eixo E, de novo eu tenho uma quantidade de calor recebendo para o meu sistema, mas eu não tenho transição de fase, eu não tenho variação de temperatura. Eu tenho que uma transição de fase. Veja que essa linha, ela separa exatamente a fase líquida da fase gasosa, assim como essa linha separava a fase sólida da fase líquida. Então, do ponto D até o ponto E, não tenho variação de temperatura, logo eu tenho uma transição de fase. Aqui é a água passando do estado líquido para o vapor, beleza? E do E para o F, eu tenho tanto variação de temperatura quanto variação da quantidade de calor. Então, cedi mais quantidade de calor para o meu sistema, agora a água que está na fase gasosa, ela está aumentando a temperatura. Beleza, pessoal? Então, esses são as possíveis mudanças que meu sistema pode apresentar. Ele apresenta mudança na fase sólida, ele apresenta a transição de fase, da fase sólida para a fase líquida. Depois, na fase líquida, ele apresenta também uma variação de temperatura. Depois, uma transição de fase agora da fase líquida para a fase gasosa. E depois, um aumento de temperatura dentro da fase gasosa. Beleza? O que isso é importante para a gente? Isso é importante para quando a gente for estudar um bloco de gelo, por exemplo, recebendo uma certa quantidade de calor. Quanto de quantidade de calor eu preciso receber para eu conseguir fazer todas as duas transições de fase e elevar a temperatura. Beleza? A gente vai ver que tem duas equações que relacionam isso. Uma equação vai estar ligada à quantidade de calor sensível e outra quantidade de calor latente, que eu vou falar agora há pouco para vocês. Aqui eu fiz um esquema, né, um resumo para vocês, que vocês precisam saber. Na primeira fase aqui, na fase sólida, eu tenho uma variação de temperatura, beleza? Na fase PF aqui, na fase PF, a substância não mudou a temperatura, certo? Fiquem muito atentos a isso. Essas duas fases aqui, pessoal, é muito importante, é onde a galera faz confusão. Tanto no ponto de fusão quanto no ponto de ebulição, não existe variação de temperatura, tá? Porque eu estou numa transição de fase. Eu só tenho variação de temperatura nos pontos AB, nos pontos CD e nos pontos EF. No ponto BC e no ponto DE, eu tenho transição de fase, beleza? Eu fiz esse resumo aqui para vocês, eu vou disponibilizar depois esse slide, aí vocês usem isso como anotação, tá? Não precisa ficar se preocupando, apesar que esse vídeo também depois ele ainda vai ficar aqui. Vocês podem pausar e copiar também, não vai fazer tanta diferença. Mas uma sugestão que eu dou a vocês, não percam aquela rotina ou aquela prática de anotar e fazer o próprio resumo, tá? Porque fazendo o seu próprio resumo, você consegue absorver mais e também consegue fazer o esquema em que você vai entender. Porque muitas vezes o resumo que eu faço não necessariamente vai servir para você estudar. E aí, se você já sabe um conceito, por exemplo, se você sabe que o aquecimento na fase líquida, do ponto de fusão até o de vaporização, tem variação de temperatura e tal, beleza, você não precisa ficar anotando isso, você vai anotar coisas que você tem mais dificuldades ou que você não entendeu. Então, utilizem isso ainda, continue com o caderno, continue anotando, né? É claro que a forma de estudar ela é muito subjetiva e particular, mas eu só estou orientando para que vocês não percam essa prática. Bom, então, feito isso, a gente vai agora analisar o quanto eu preciso, né, ceder de quantidade de calor para o meu sistema para ele variar temperaturas ou para ele fazer essas transições de fase. Bom, aqui eu já comecei a mostrar para vocês
que do instante A até o B, né, dos pontos A e B, eu tenho a quantidade de calor Q1, só que essa quantidade de calor a gente vai chamar de quantidade de calor sensível. Por que sensível? Toda vez que eu estiver calculando o calor sensível, existe uma variação de temperatura. Se tem variação de temperatura, a gente vai calcular com o calor sensível, que eu vou mostrar para vocês agora há pouco, que é MC vezes ΔT. Quando eu tenho transição de fase, eu vou calcular com calor latente. Calor latente não relaciona variação de temperatura. Ele só depende da massa e do calor latente de fusão ou de ebulição aqui, né? Eu vou mostrar para vocês agora daqui a pouco. Então, no instante CD, eu tenho calor sensível, variação de temperatura. No instante DE, calor latente, né? Não tem variação de temperatura, ou seja, tem transição de fase. E do calor EF é um calor sensível. Vamos agora formular o que é cada uma dessas coisas. Bom, o que é calor sensível? O calor sensível vai definir a quantidade de calor que o sistema precisa receber para ele variar uma certa temperatura. Então, basicamente, pessoal, pensando matematicamente, essa quantidade de calor ela vai depender da temperatura, certo? Ou da variação de temperatura, uma vez que a massa do objeto vai permanecer constante e o calor específico também vai permanecer constante, tá? O que é calor específico? Calor específico ele depende do material. Lembra quando a gente calculava o alfa, o beta e o gama lá para dilatação? Não era uma característica do material? Isso aqui é a mesma coisa. Ó. A água tem um calor específico, o ferro tem um calor específico, o cobre tem um calor específico. Então, é uma constante que depende do material. Ela indica o quê? Pegando a dimensão aqui, ela é calorias dividido por grama por grau Celsius. Ou seja, é quantas calorias eu preciso ceder para esse sistema para elevar a temperatura em graus Celsius. Tá? A gente vai ver isso quando a gente estiver trabalhando. Lembra que eu também posso trabalhar calorias, converter para joule, ou seja, o calor específico também pode ser dado em joule, e aqui ao invés de gramas eu vou colocar quilogramas por grau Celsius. Para eu converter isso, como eu faço? Pego uma caloria, posso transformar isso em joule, 4,2, posso converter também gramas em quilogramas, né? Só dividir por 10 a terceira. Essas transformações elas são simples, não são difíceis. Bom, a quantidade de calor vai ser dada em caloria ou joule, calor específico a gente acabou de falar, a massa vai ser dada em gramas ou quilogramas. Ah, professor, mas quando eu vou saber se eu tenho que usar gramas ou quilogramas? É simples. Você vai olhar primeiro para esse calor específico. A dica que eu sempre dou ao pessoal é, sempre que você for fazer uma conta na física, olha primeiro para a constante. Porque a constante, geralmente, ela carrega a maior quantidade de informação. Olha só, a massa é só quilogramas. O ΔT vai ser só graus Celsius, certo? A quantidade de calor vai ser só calorias. Agora, o calor específico não. O calor específico tem joule, tem quilograma, tem temperatura. Ou calorias, tem gramas, ou temperatura, graus Celsius. Então, é mais fácil mudar as outras ao invés de mudar o calor específico do que ficar mudando o calor específico em relação às outras variáveis. Beleza, pessoal? Eu sempre falo isso com vocês, né? Na hora de fazer uma conta, olha a primeira dimensão da constante. Lembra que vocês têm a constante lá do vácuo, a constante K no vácuo, para eu calcular a força de Coulomb? Você tem lá que é 9 vezes 10 a nona, aí é 9 vezes 10 a nona, Newton vezes Coulomb quadrado, vezes metro quadrado, dividido por Coulomb quadrado. Então, eu vou sempre acompanhar a dimensão daquela constante K. Aqui é a mesma história. Então, olhou o exercício, primeira coisa que você vai olhar, olha a dimensão do calor específico. Se tiver caloria gramas por grau Celsius, você vai lá e muda a massa, muda também a temperatura, porque aí a quantidade de calor já vai chegar em calorias. Beleza? Mais alguma pergunta? Não tem? Bom, então toda vez que eu tiver uma variação de temperatura, tipo AB, CD e DE, eu vou utilizar essa equação para eu calcular a quantidade de calor ou a variação de temperatura. Eu vou sempre estar calculando essas duas coisas aqui, ou a quantidade de calor que o sistema recebeu, ou a variação de temperatura que ele sofreu, dada uma quantidade de calor que ele recebeu ou que ele cedeu, tá? Porque eu posso também ceder, porque esse caminho aqui pode ser inverso. Ó. Eu posso retirar calor do meu sistema e sair de F e chegar até A. Só retirar calor do meu sistema, que ele vai diminuindo a temperatura, ele vai fazer a transição de fase, beleza? E vai chegar até a temperatura inicial aqui. Outra coisa que eu vou falar também é sobre a capacidade térmica. A capacidade térmica é a razão da quantidade de calor que o sistema recebe pela variação de temperatura, né? Lembra que eu falei que essa quantidade de calor é uma função que depende da temperatura? Então, a capacidade térmica também depende somente da quantidade de calor que o sistema recebe
e da variação de temperatura. Quanto maior a quantidade de calor, maior a capacidade térmica, ou seja, quanto menor a variação de temperatura, maior também a capacidade térmica. Diretamente proporcional à quantidade de calor e inversamente proporcional à variação de temperatura. Beleza? Deixa eu falar devagar, porque agora que eu lembrei que às vezes a pessoa fala que eu falo muito rápido. Vou tentar falar devagar. Vamos lá. Outra forma de escrever a capacidade térmica, se a gente sabe que Q é igual a mc ΔT, eu posso substituir aqui mc ΔT, vou simplificar ΔT com ΔT, ou seja, a capacidade térmica pode ser escrita também como massa vezes o calor específico. Aqui fica bem mais claro entender que a capacidade térmica é uma característica também do material. Ou seja, se eu pego a água, uma certa porção de água, ela tem uma capacidade térmica que é constante. Se eu aumentar essa quantidade de água, aumenta a capacidade térmica. O que isso vai ser útil para a gente? Imagina, é mais difícil eu aquecer 1 litro d'água do que 100 ml de água. Por quê? Porque a massa aqui está influenciando na capacidade térmica e, consequentemente, também vai influenciar na quantidade de calor. Então, pessoal, uma grande porção de alguma substância, ela tem que ter uma quantidade de calor maior para eu ter uma variação de temperatura. Então, veja que, apesar, se eu fixar a massa, eu vou depender somente da variação de temperatura. Mas agora, se eu aumentar a massa, eu também vou ter que aumentar a quantidade de calor para eu ter a mesma variação de temperatura. Então, isso chega a ser intuitivo, né? Quanto maior a quantidade, maior tem que ser a variação de temperatura, maior tem que ser a quantidade de calor. Pensa no fogão lá. Se você for aquecer uma panela com muita água, você tem que deixar por muito mais tempo, porque a fonte de energia, teoricamente, é constante, né? Porque quando você acende o fogão lá, ele está cedendo a quantidade de calor para o sistema, até elevar a temperatura. Só que se você aumenta aqui essa quantidade de massa, se a fonte está gerando a quantidade de calor numa taxa constante de tempo, essa variação de temperatura ela vai ser mais demorada, né? Não sei se vocês conseguiram entender a ideia. Se tiver dúvida, vai deixando no chat aí que eu vou respondendo. Até agora parou na pergunta da Maria Fernanda, mas se tiver mais dúvidas aí, pode ir perguntando. Beleza? Então, essa quantidade de calor, de novo, tem que ter variação de temperatura, tá? Eu não posso nunca falar em transição de fase, que eu vou mostrar daqui a pouco por que não. Então, se eu tenho, por exemplo, eu quero ferver uma certa quantidade de água, uma porção de água, eu tenho que levar em conta a massa que essa quantidade de água tem, para eu ceder a quantidade de calor e ter a variação de temperatura. Vamos para o segundo caso agora, que é o calor latente. O calor latente está associado à transição de fase. Então, basicamente, eu tenho dois calores latentes. Uma para a transição de fase do estado sólido para o líquido e uma transição de fase do estado líquido para o estado gasoso, para o vapor. Então, esse calor latente, se eu olho para o gráfico, como não tem variação de temperatura, né, B, C e D, E, eu não tenho também variação de temperatura na equação. Mas aqui o Q é a mesma quantidade de calor calculada aqui no calor sensível. A diferença é que continua dependendo da massa, mas agora depende também do calor latente aqui. Beleza, pessoal? Então, de novo, a quantidade de calor vai depender da massa de novo. Então, eu descongelar, eu fazer a transição de fase de 10 kg de gelo é muito mais difícil do que 1 kg de gelo. Ou seja, a quantidade de calor que eu preciso fornecer para o meu sistema, ele é muito maior, dependendo da massa. Porque o calor latente vai ser constante. Se eu tenho gelo, por exemplo, eu tenho um calor latente constante para ele. Então, a quantidade de calor para eu derreter essa quantidade de gelo vai depender agora exclusivamente da massa. É como se essa função agora, que vai depender da massa, uma vez que a substância ela não muda, a substância é a mesma. Beleza? Então, a quantidade de calor agora vai ser dada em... Agora não, né? Continua sendo dada em caloria ou joule. O calor latente é que muda. O calor latente agora é diferente do calor específico, porque o calor específico ele dependia de graus Celsius a menos 1, né? Era caloria dividido por grama vezes graus Celsius. Como aqui eu não tenho variação de temperatura, o calor latente depende da caloria e da quantidade de massa. Beleza? Outra definição que eu coloquei aqui, se o Q é maior que zero, o corpo ganhou calor. Se o Q é menor que zero, o corpo perde calor. Eu coloquei essa conversão, mas alguns livros até mudam, não faz muito sentido. Eu gosto de pensar intuitivamente. O que isso vai mudar? Eu vou mostrar isso depois. Mas qual a diferença de eu chamar isso Q maior que zero ou Q menor que zero? Eu vou mostrar daqui a pouco. Mas vamos pensar. Se Q é maior que zero, o corpo ganhou calor. Ou seja, eu estou aqui. Se eu estou recebendo calor,
a quantidade de calor que eu estou recebendo ela é positiva. Então, eu estou aumentando a temperatura por conta disso. Agora, se eu ceder calor para o sistema, eu estou perdendo calor, então eu vou baixar a minha temperatura. Então, eu acho mais fácil entender assim. Quando isso vai entrar? Deixa eu só dar uma adiantada. Quando eu estiver fazendo, por exemplo, gelo e água. Se eu estou fazendo uma mistura com gelo e água, o gelo ele vai absorver a temperatura, ou seja, ele vai ganhar, então positivo, e a água vai perder temperatura, né? Vai perder quantidade de calor, então vai ser negativo. Então, nesse caso, é os casos que eu gosto de trabalhar. Então, aqui eu coloquei uma outra curva de aquecimento. De novo, agora eu só ressaltei as fases, fase sólida, fase líquida, fase gasosa. Eu limpei um pouco aquele gráfico lá. Veja que na fase sólida tem variação de temperatura, na fase líquida tem variação de temperatura e na fase gasosa também tem variação de temperatura. Eu só não tenho variação de temperatura nas transições de fase, no estado líquido do estado sólido para o estado líquido, do líquido para o gasoso, tá? Pessoal, claro que isso aqui eu estou falando de mistura simples, tá? Quando vocês estudaram lá em química, vocês têm uma substância de mistura. E aí você tem lá uns aquecimentos azeotrópicos, eutéticos, vocês lembram disso? É quando essa curva aqui, ó, ela tem variação de temperatura, mas aí isso funciona para mistura. Na física aqui a gente vai trabalhar com casos em que são compostos simples. Quando tem mistura lá, vocês vão ver lá com os professores de química. Mas é só você lembrar que eu tenho uma pequena variação de temperatura aqui na transição de fase de fusão e de vaporização, porque quando eu tenho mistura, eles têm pontos de fusão e de vaporização diferentes. Então, na mistura, eu tenho uma pequena variação de temperatura, porque primeiro um vai entrar, fazer a transição, depois o outro, né? No caso aqui da eutética e aqui na azeotrópica, quando eu tenho na vaporização. Mas isso aí eu não vou entrar nesse detalhe, porque isso é coisa do professor de química. Deixa eu ver aqui. Como eles pedem capacidade térmica na questão? Na questão, vamos voltar aqui. Se ele fala, por exemplo, qual a capacidade térmica da água, né? Ele vai ter que me dar ou a quantidade de massa da água, o calor específico da água, o calor específico da massa é 1, né? O calor específico da água é 1. Se ele me dá, por exemplo, sei lá, 1 kg de água, eu consigo calcular a capacidade térmica com essa equação aqui. Ele não me deu a massa da água, mas ele me deu a quantidade de calor que está recebendo e a variação de temperatura. Aí eu consigo calcular com essa função de cima. Beleza? Eu sugiro decorar somente a de cima, porque utilizando essa, que vocês também têm que saber, substituindo aqui, ó, MC ΔT, eu vou cortar ΔT e eu chego na de baixo. Então, eu posso calcular a partir dessa equação ou dessa equação de capacidade térmica. Tá? Essas questões de calor latente e sensível sempre vão vir acompanhadas de gráfico ou não. Não necessariamente. Como vai vir se não tiver acompanhado de gráfico? Ele vai me falar o seguinte. Pensa comigo, Maria Fernanda, ele fala o seguinte. Eu até coloquei aqui, acho que um exercício. Eu tenho, sei lá, 200 gramas de gelo e eu coloquei num copo com água a 20 graus Celsius. Então, eu tenho o gelo que ele está aqui. Né? O gelo, imagina que ele está a menos 5 graus, está por aqui. A água está por aqui, né? Porque está na fase líquida entre a fase sólida e a fase gasosa. Esse cara ele vai perder quantidade de calor, então ele vai andar para a esquerda. Esse cara vai ganhar quantidade de calor, então ele anda para a direita. Para eu fazer isso, eu preciso fazer o quê? Eu faço o gelo saindo de menos 5 até 0, usando calor sensível. Depois eu faço o gelo fazendo a transição de fase, né, com calor latente. E depois eu faço o gelo saindo da temperatura igual a 0 graus e chegando até uma temperatura final que eu não sei, mas que é a temperatura de equilíbrio entre a água e o gelo. A água é mais fácil. A água ela só saiu da temperatura de 20 graus Celsius e chegou até a temperatura final de equilíbrio térmico com todas as transformações que o gelo sofreu. Então, o exercício ele pode falar isso. Você só tem que lembrar que eu não posso, por exemplo, o gelo a menos 5 graus e a água a 20 graus. Eu não posso falar que a quantidade de calor que o gelo recebeu é a variação de menos 5 até uma temperatura final de equilíbrio térmico. Né? Eu tenho que falar o quê? Não, eu tenho que primeiro passar pelo calor sensível, depois pelo calor latente e depois pelo calor sensível de novo. Outro exemplo mais simples. Imagina que eu tenho 1 kg de gelo e eu vou te perguntar qual a quantidade de calor que eu preciso fornecer para esse 1 kg de gelo a menos 10 graus para ele atingir uma temperatura de 20 graus Celsius. Então eu tenho que calcular a quantidade de calor que eu tenho que ceder para esse gelo. Qual é a quantidade de calor? Esse gelo ele tem que sair de menos 10 a 0, que é igual a MC ΔT. Depois desse gelo, ele tem que fazer a transição de fase, que é igual a ML.
e depois o gelo vai sair de 0 graus a 20 graus Celsius, Q igual a mc delta T. Ou seja, eu tenho 3 Qs, Q1, Q2 e Q3. É como se eu tivesse isso aqui, ó. Q1, que é o calor sensível, Q2, que é o calor latente, e o Q3, que é o calor sensível de novo para chegar até a água. Se eu falo, eu quero 1 kg de gelo chegando a 20 graus, né, no estado de vapor, ou 120 graus, né? Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer primeiro Q1, Q2, Q3, Q4 e um Q5 aqui. O Q1 de menos 10 a 0, o Q2, Q igual a ml, o Q3 de 0 a 100, o Q4 na transição de fase Q igual a ml de novo, e um Q5 de 100 até 120. Então, eu tenho que ir fazendo essas transições aí uma por uma. Não dá para fazer de menos 10 até 120, porque de menos 10 a 120 ele passa por duas transições de fase. Então, muito, mas muito cuidado com isso. Troca de calor agora tem a ver com a lei zero da termodinâmica, ou seja, num sistema isolado, adiabaticamente, a quantidade de calor, ou seja, a soma da quantidade de calor interna tem que ser igual a zero. Isso significa que, quando eu tenho a mistura de água com gelo, toda a quantidade de calor que o gelo absorveu, ele veio da onde? Veio da água. Então, nenhuma energia foi perdida no sistema de transformação. Então, eu posso, pela conservação, eu posso dizer que a quantidade de calor interna vai ser igual a zero. Beleza? Esse cara não vai ganhar e nem vai... esse cara não vai nem ganhar nem perder calor para o meio externo. Toda a troca de calor é feita internamente. Então, aqui eu coloquei que... Aqui está errado, depois eu vou consertar. O módulo do calor recebido é igual ao módulo do calor cedido. Por que módulo? Porque uma quantidade de calor vai ser positiva e a outra quantidade de calor vai ser negativa, tá? Nesse caso, por exemplo, da água e do gelo, a quantidade de calor positiva vai ser onde? Do gelo, porque ele vai receber. A quantidade de calor negativa vai ser onde? Da água, porque a água vai ceder quantidade de calor. Isso é contraintuitivo, né? Porque quando você coloca o gelo no refrigerante ou no suco, você imagina que o gelo... de certa forma ele está resfriando, né, a água, mas no processo, fisicamente falando, na verdade não é o gelo que está esfriando a água, é a água que está esquentando o gelo, porque é ela que está cedendo calor, porque o calor está fluindo da água para o gelo e não do gelo para a água, beleza? Então, não esqueçam isso, porque isso é um conceito que eles gostam de perguntar às vezes, né, qual é o sentido da troca de calor, da quantidade de calor. É sempre do corpo quente para um corpo mais frio. E no caso da mistura de água e gelo, o corpo mais quente é a água. Então é ele que vai ceder calor. Bom, aí eu coloquei aqui um exemplo, uma mistura com água, tem uma temperatura de 20 graus Celsius e gelo, uma temperatura de 0 graus. A água perde quantidade de calor diminuindo a sua temperatura, ou seja, ela tem que ceder quantidade de calor para o gelo aumentar dele, para o gelo aumentar a temperatura. E o gelo ganha quantidade de calor fazendo a transição de fase e aumentando a temperatura. Então, no caso do gelo aqui, a água ela só vai ceder quantidade de calor. Beleza, vai perder. O gelo ele ganha quantidade de calor duas vezes. A primeira quantidade de calor para fazer a transição de fase e a segunda quantidade de calor para elevar a temperatura. Então, nesse caso aqui, se eu fosse fazer esse exemplo, ficaria Q1 mais Q2, ou seja, a quantidade de calor latente do gelo, quantidade de calor sensível do gelo, mais a quantidade de calor da água. Eu tenho 3 quantidades de calor envolvidas nesse sistema, tá? Por isso que eu coloquei aqui que é uma soma de quantidade de calor. Eu posso ter várias. No caso aqui que eu dei o exemplo agora, se eu saio de uma água a menos 10 e chego essa água a 80, por exemplo, eu tenho quantas quantidades de calor envolvida? 1, 2, 3. Primeira quantidade de calor de menos 10 a 0, Q1. Segunda quantidade de calor Q2, Q igual a ml, e a terceira quantidade de calor de 0 até 80, que é o Q3. Se eu estivesse passando para o estado gasoso, eu teria um Q4. Se eu estivesse aumentando a temperatura em estado gasoso, eu teria um Q5. Então, esse Q aqui pode ser Q1, Q2, Q3, posso ter várias quantidades de calor envolvida no sistema. E se eu tenho mais de um sistema, eu tenho que fazer separado para um sistema e para outro sistema. Soma isso tudo, na soma disso tem que ser igual a zero. Beleza? Exemplo. Qual a temperatura de equilíbrio entre o bloco de alumínio de 200 gramas a 20 graus Celsius mergulhada em 1 litro de água a 80 graus Celsius? Dado o calor específico da água, 1 caloria por grama por grau Celsius, e o alumínio 0,219 caloria por grama por grau Celsius. Pessoal, só uma dúvida. O vídeo está indo, está travando, o áudio está bacana, vai dando um retorno aí
porque eu estou entendendo que está indo tudo bem. Eu estou falando isso porque um amigo meu estava dando aula agora há pouco, o André, né? Dá aula para vocês. Ele disse que estava falando e quando foi ver, ninguém estava ouvindo mais porque já tinha caído há muito tempo. Só estou perguntando para ver se está tudo ok. Então vamos lá. Seguinte, eu tenho duas substâncias aqui, né? Eu tenho dois sistemas. Eu tenho um alumínio e tenho a água. Se eu colocar 200 gramas de alumínio a 20 graus Celsius no litro de água a 80, o que vai acontecer? A gente espera que o alumínio vai aumentar a temperatura, porque ele está a 20 graus Celsius, e a água vai diminuir a temperatura, porque ela está a 80 graus Celsius. O que significa que quem vai perder calor? A água, porque está na temperatura maior. Quem vai receber calor? O alumínio, porque está na temperatura menor. Então, eu vou fazer o quê? Q do alumínio é igual a Q da água. Nesse caso, nenhum dos dois, nem o alumínio nem a água, está sofrendo transição de fase. Só sofrendo variação de temperatura. Porque, olha só, se o alumínio está a 20 e a água está a 80, a gente espera que o equilíbrio fique entre 20 e 80. Se o equilíbrio está entre 20 graus Celsius, né, e 80 graus Celsius, significa que eu não tenho transição de fase para nenhum dos dois. Logo, eu posso usar só quantidade de calor sensível, Q igual a mc ΔT. Bom, quantidade de calor do alumínio mais a quantidade de calor da água é igual a zero. Não se preocupe, eu tenho que colocar positivo ou negativo? Não, por isso que eu coloquei aqui módulo. Tanto faz, você não precisa colocar positivo ou negativo. Naturalmente, quando você montar a equação, isso vai surgir. Vamos ver, quantidade de calor do alumínio, massa do alumínio, calor específico do alumínio e variação de temperatura. Só aqui que vocês precisam ficar atentos. Os dois vão atingir a mesma temperatura final. Então, a temperatura final menos a temperatura inicial. A temperatura inicial do alumínio era 20 graus Celsius. Mais, agora a quantidade de calor da água, calor específico da água, tá? Massa da água, desculpa, calor específico da água, temperatura final menos a inicial, certo? Isso é igual a zero. Quando eu resolver essa equação, veja que eu posso cortar esse grau Celsius com esse grau Celsius, eu vou cortar essa grama com essa grama, vai ficar caloria com caloria também, vai ficar somente graus Celsius aqui. Então, fazendo essa conta, depois vocês fazem aí, eu já coloquei o resultado aqui, dá 77,48 graus Celsius. O que isso significa? Está entre o espectro que a gente definiu, de 20 a 80? Sim, 77,48. Agora, se eu faço aqui uma variação de temperatura, a variação de temperatura do alumínio vai ser 77, vamos colocar 77. 77 menos 20, ou seja, isso vai dar a temperatura positiva, né? Porque o 77 é maior do que 20. Se eu fizer a variação de temperatura aqui agora para a água, vai ficar 77 menos 80. 77 menos 80 vai dar menos 3. Então, a gente vê que a quantidade de calor da água vai dar um número negativo porque o ΔT é um número negativo. Então, por isso que eu disse que não precisa se preocupar com o sinal aqui da quantidade de calor, porque automaticamente ela vai sair se você monta a equação analisando a temperatura final dos dois. Então, temperatura final menos inicial, temperatura final menos inicial. O objetivo é achar a temperatura de equilíbrio entre esses dois caras, porque o processo é adiabático, não tem troca de calor com o meio externo. Então, toda a energia que a água cedeu, quem absorveu foi o alumínio. Então, eu tenho esse resultado aqui. Tranquilo, pessoal? Se tiver alguma dúvida, vai deixando aí. Então, tá ok, né? Beleza. Então, vamos para o próximo problema. Eu peguei um problema agora do Enem, tá? Deixa eu ver aqui. Isso. A Terra é cercada pelo vácuo espacial. E assim, ela só perde energia ao irradiá-la para o espaço. O aquecimento global que se verifica hoje decorre de pequeno desequilíbrio energético, de cerca de 0,3%, entre a energia que a Terra recebe do Sol e a energia irradiada a cada segundo, algo em torno de 1 watts por metro quadrado. Isso significa que a Terra acumula, anualmente, cerca de 1,6 vezes 10 a 22 joules. Considere que a energia necessária para transformar 1 kg de gelo a 0 graus Celsius em água líquida seja igual a 3,2 vezes 10 a quinta joules. Se toda a energia acumulada anualmente fosse usada para derreter o gelo nos polos a 0 graus Celsius, a quantidade de gelo derretida anualmente em trilhões de toneladas estaria entre. Vamos analisar esse problema, né? Problema clássico do Enem, grande, né? Enunciado grande.
com várias informações, mas são informações muito mais a nível de entender o problema. Não necessariamente eu vou utilizar todas as informações que o problema me deu. Por exemplo, essa informação de que cerca de 0,3 é convertido e que tem uma taxa aqui de potência por área de 1 watts por metro quadrado, isso são informações para reforçar o aquecimento global, ou seja, o fenômeno de aquecimento global. Porque o que a gente vai precisar, na verdade, está aqui embaixo, ó, que é a energia acumulada. Qual é a energia que acumula? 1,6 vezes 10 a 22 joules. E, detalhe, tá? Esse problema está na página 396, problema 04. Os vermelhinhos lá que vocês adoram no aprofundamento. Então, e outra coisa que ele me disse para eu pegar 1 kg de gelo, certo? E transformar em água, transformar 1 kg de gelo em água, qual o calor que está envolvido? Calor latente, que é a transição de fase. Então, a energia que eu preciso para transformar 1 kg de gelo em 1 kg de água é 3,2 vezes 10 a quinta joules, tá? Eu posso converter isso para calorias? Posso. Só pegar esse cara, vai dividir por 4,2 aqui para fazer a transição. Mas eu vou ficar em joules mesmo. Bom, se toda a energia acumulada, qual é a energia acumulada? 1,6 vezes 10 a 22 joules. Fosse usada para derreter o gelo nos polos a 0 graus Celsius, ou seja, essa quantidade de gelo aqui, qual é a quantidade, né, de gelo que em trilhões de toneladas? Então, veja que eu só preciso fazer o quê? Para 1 kg de gelo, eu tenho 1,6 vezes 10 a 22. Para X kg de gelo, para uma certa massa de gelo, eu tenho essa energia. Então, é só fazer a regra de 3. Coloquei aqui a solução. A energia acumulada é 1,6 vezes 10 a 22 joules. A energia para 1 kg de gelo é 3,2 vezes 10 a quinta joules. Então, fazendo a regra de 3, 1 kg é igual a 3,2 vezes 10 a quinta. A massa que eu quero achar é 1,6 vezes 10 a 22. Veja que eu posso cortar esse joule com joule e vai sobrar somente o quilograma aqui. Então, vou multiplicar cruzado aqui. Então, a massa vai ficar 1,6 vezes 10 a 22, dividido por 3,2 vezes 10 a quinta quilogramas, né? Eu já coloquei isso aqui em toneladas, que 10 a 12 é 1 trilhão de tonelada, né? Então, isso vai dar 50 vezes 10 a 12 toneladas, tá? Então, o exercício tem as opções lá, eu esqueci de colocar aqui, depois vocês conferem. Se eu não me engano, é a letra B, tá? Depois vocês dão uma conferida lá. Mas o enunciado é esse aqui. Vocês entenderam a ideia? Muito cuidado, pessoal. Não necessariamente todas as informações que o problema vai me dar vai ser utilizado para resolver o sistema, tá? O contrário é que não é válido. Você não pode achar que está faltando, às vezes até falta, mas você não pode achar que está faltando dados para resolver. Isso geralmente não ocorre. O que ocorre é dados excedentes, dados que não são desnecessários para eu calcular. Essa é uma questão intuitiva. Se ele fala que de 3,2 para 1 kg e o 1,6 vai ser para x, né? Só lembra da base que um é 10 a quinta e outro é 10 a 22. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu? Então, dois problemas aqui já. Um problema fazendo essa variação dessa transição de fase, né? Transição de fase não, nessa variação de temperatura. Eu tenho dois sistemas, pego a quantidade de calor de um e de outro e faço o equilíbrio. Segundo exercício que eu peguei, agora eu quero uma certa porção de gelo transformar isso em água. Qual a energia que eu tenho que ceder? Você pode pensar isso no caso aplicado, por exemplo. Qual é a quantidade de massa de gelo que eu tenho que colocar, por exemplo, em uma caixa d'água para eu baixar a temperatura? Isso tem como calcular, certo? Então, se eu tenho um sistema, por exemplo, em que eu tenho que diminuir a temperatura de um líquido, eu posso calcular qual é a massa de gelo que eu preciso colocar ali para eu chegar a essa temperatura, fazendo o quê? Utilizando essa relação aqui, quantidade de calor de 1 quantidade de calor. Claro que eu tenho que garantir que esse sistema tem que ser isolado adiabaticamente. Coloque isso dentro da caixa de isopor, né? Quando eu coloco um objeto dentro da caixa de isopor, eu estou buscando quase um tratamento adiabático ali, porque o isopor ele dificulta a troca de calor com o meio externo. Então, quando eu coloco o gelo junto com refrigerante ou alguma coisa dentro de uma caixa de isopor, eu estou garantindo que toda a troca de calor vai ser interna. Então, o objetivo é o quê? Baixar a temperatura do refrigerante, de alguma coisa que está ali dentro. Beleza? Próximo. Coloquei mais um exercício aqui. Ó, um disco de chumbo. Esse aqui eu deixei de desafio para vocês. Vou fazer aquele mesmo esquema. Eu vou deixar ele aqui, certo? E depois vocês tentem fazer. E eu vou colocar depois amanhã a resolução dele lá. Mas olha o seguinte, eu vou dar uma dica de como resolvê-lo.
Um disco de chumbo de massa de 100 gramas se encontra inicialmente a 10 graus Celsius, quando passa a ser aquecido por uma fonte térmica. Após ter recebido 30 calorias, sua área irá aumentar em... Aí me deu o calor específico do chumbo e me deu o coeficiente de dilatação linear do chumbo. O que está acontecendo? Agora eu estou misturando as duas coisas. A gente já estudou que uma variação de temperatura ela gera uma deformação, ou seja, um aumento na área, né? ΔS, né? Ou seja, a área final, ou acréscimo da área, é igual a S0, que é a área inicial, ou A, né? Lá eu não utilizava S, eu utilizava o A. Então, ΔA é igual a 0 de beta vezes ΔT. Então, a gente sabe que a variação de temperatura, ela aumenta um objeto, ou seja, se for positiva, esse objeto vai dilatar. A gente sabe também que uma variação de temperatura gera uma quantidade de calor, beleza? Então, agora o que eu fiz nesse problema aqui, né, o que eu fiz não, né, que a Mackenzie fez, é misturar os dois conceitos. Se eu pego um chumbo, um disco de chumbo, se eu falo em disco, eu estou falando de um aumento de área, né? Então, é uma dilatação superficial. Se eu pego 100 gramas desse chumbo e aumento a temperatura, ele vai sofrer uma quantidade de calor. Então, ele fala o seguinte, dado 30 calorias... Qual é a quantidade de calor, qual é a temperatura que elevou? Então, a primeira coisa que você vai fazer aqui é o quê? Q igual a MC ΔT, certo? Eu tenho o Q, que é a quantidade de calor. Eu tenho a massa de 100 gramas, certo? Tenho o calor específico do chumbo. E aí eu vou achar a variação de temperatura. A mesma variação de temperatura para o chumbo ganhar 30 calorias é a variação de temperatura do chumbo para ele dilatar. Então, eu vou calcular depois o ΔA, a variação superficial, usando o ΔA, igual a 0 vezes o beta, só que lembrar que beta é 2 vezes alfa, certo? Vezes o ΔT que a gente calculou lá na quantidade de calor. E aí a nossa resposta vai ficar ΔA alguma coisa vezes A0. Esse alguma coisa vezes A0 é a porcentagem de A0 que aumentou. Então a resposta que ele está pedindo é qual é essa porcentagem. Se eu acho, por exemplo, 0,002 A0, significa que aumentou 2% de A0. 0,002, se eu multiplicar isso por 100, eu tenho a relação em porcentagem. Beleza? Então, eu vou deixar esse problema para vocês resolverem e amanhã eu mando a solução. Até hoje mesmo eu mando a solução para ele, tiro uma foto e coloco lá no grupo. Bom, pessoal, na aula de hoje que eu queria falar para vocês era isso, né? Só recapitulando, fiquem bem atentos a essa curva de aquecimento, entender quando eu tenho calor sensível, quando eu tenho calor latente, certo? Quando eu tenho variação de temperatura e quando eu tenho transição de fase, porque aí eu vou usar para a variação de temperatura calor sensível, que é igual a MC ΔT, e para transição de fase, que é igual a ml, tá? Outra coisa que a gente tem que saber é a troca de calor, né? Lei zero termodinâmica. Todo calor, no caso aqui, olha esse exercício, todo calor que a água cedeu, o alumínio absorveu. Então, se o sistema é isolado, a quantidade de calor aqui ela é igual a zero. Ou seja, se eu somo essa quantidade de calor positiva mais essa quantidade de calor que é negativa, essa soma vai dar zero, beleza? E por fim, a gente viu também qual é a quantidade de calor necessária para eu pegar e fazer a transição de fase, por exemplo, de uma certa massa de gelo. Poderia calcular qual é a quantidade de calor necessária para pegar agora, sei lá, eu pego uma porção de água de um lago e quero fazer toda essa água desse lago virar vapor. O que eu preciso fazer? Ceder quantidade de calor. Qual é a quantidade de calor que eu preciso ceder? Se esse lago está na temperatura de 30 graus Celsius, por exemplo, 30 não, 25, eu preciso ter um calor sensível de 25 até 100, certo? Ou seja, tem que ceder quantidade de calor. 100 menos 25 vai dar um Q positivo, ou seja, esse cara está recebendo calor. E depois eu tenho que fazer uma quantidade de calor latente para eu fazer a transição de fase dessa porção de água de gelo se transformando em vapor. Então, eu vou ter aqui depois um Q igual a ml. Beleza, pessoal? Bom, no mais é isso que eu queria mostrar para vocês.